Sejam bem-vindos ao Minas Pode Mais. O nosso entrevistado de hoje é o presidente da Fundação Ezequiel Dias, Felipe Attier. A Fundação, uma referência em pesquisas na área de saúde pública, pertence ao governo de Minas, à Secretaria de Saúde de Minas, e existe há mais de 100 anos. Há poucos dias, a FUNEB recebeu autorização da Anvisa para voltar a produzir soros antipeçonhentos que vão ser fornecidos ao SUS, o Sistema Único de Saúde. Felipe, prazer em recebê-lo aqui no nosso podcast. Prazer é meu estar conversando com você, uma pessoa que tem uma história no jornalismo brasileiro muito importante, uma atuação consagrada, e poder informar a toda Coromandel e toda a grande região de Coromandel, através da sua emissora, e esse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui na FUNED, na Fundação Ezequiel Dias, que completou 117 anos esse ano. Trabalho muito importante, né, Felipe? Você que vem de uma longa experiência política como vereador aqui na nossa região, na cidade de Uberlândia, também como deputado estadual, né? Enfim, com uma longa experiência política, você colocando agora esse conhecimento a serviço da ciência, né? A serviço aí das pesquisas na área de saúde pública, o que também é muito importante. Foi um passo importante para a Fundação conseguir essa autorização da Anvisa, né? Porque a partir desse soro, você vai beneficiar milhões de pessoas no Brasil inteiro, com soros aí antiofídicos, né? No caso de picadas de cobra. A gente está percebendo aí, tem aumentado muito a incidência de picadas de escorpião, não apenas na zona rural, mas também nas zonas urbanas. Fala um pouquinho sobre essa conquista da Fundação Ezequiel Dias. Na verdade, o governador nos colocou aqui nesse segundo mandato, em março, fez 2 anos agora em março. A FUNED vinha num longo processo de decadência nos últimos 16 anos. O símbolo disso é que passaram por aqui 11 presidentes nos últimos 12 anos antes da minha chegada. O governador mesmo tentou 3 pessoas aqui no primeiro mandato dele, e elas não perduraram. Então, ele me chamou na Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e pediu que eu viesse para reestruturar a FUNED, remodelar ela. E a FUNED, por exemplo, estava com esses soros que o Butantan nos ensinou a fazer em 1918 contra animais peçonhentos, contra principalmente as cobras, no primeiro momento com o Butantan, e que a FUNED passa a produzir desde 1920. Ele ficou fechado. O governo anterior ao Zema fechou para fazer uma reforma na fábrica em 2016. A reforma era de 3 meses, passaram todo o governo dele, não conseguiu fazer a reforma, e a fábrica ficou fechada para a produção de soro hiperimunes, que são soros contra os animais peçonhentos, por quase 10 anos sem produção. Tem uma fazenda envolvida nisso, de 2,5 milhões de metros quadrados, com 150 cavalos, 300 cobras, aranhas, escorpiões, que são de onde nós retiramos os venenos para poder produzir os soros contra esses peçonhentos. Então, eu vim para cá em março para reestruturar a FUNED. A FUNED estava nesse longo processo, nós estamos reestruturando. A FUNED tem 3 negócios: é o Laboratório Central de Minas, a análise clínica, o complexo industrial que fabrica fármacos, remédios, inclusive o soro antipeçonhento, e também um centro de pesquisa com curso de mestrado. Então, a FUNED é grande, tem 1.000 funcionários, e nós viemos, então, a primeira coisa que decidi foi colocar, junto com o governador e o vice, Matheus Simões. O governador designou, inclusive, o vice-governador para ficar por conta da FUNED, né, para agilizar os processos que precisariam ser feitos. Nós decidimos voltar com a produção de soros. Isso não é fácil, porque você tem que remodelar uma fábrica de 1970, fazer obra no serviço público, numa fundação autárquica, é muito lento. Nós fizemos um grande esforço e, nesses 2 anos, conseguimos, após 10 anos quase sem produção, voltar com a produção de soros hiperimunes. Então, já produziram os prazos, vamos vir, no segundo momento, fazer os soros aqui e voltar a fornecer o Ministério da Saúde e ajudar o Butantan a salvar vidas, porque a FUNED salva vidas com esse soro desses animais peçonhentos, seja o escorpião, a cobra, seja também a aranha marrom e outros que podem ser feitos aqui. A FUNED vai voltar, e já que o Butantan não dá conta de abastecer todo o Brasil. Esses soros passam a ser fornecidos ao SUS a partir de quando? Olha, nós devemos, no segundo semestre, ter a primeira entrega, porque primeiro você tem que ir à fazenda, inocular os cavalos, os 150, retirar
os anticorpos através de um processo de separação do plasma do cavalo, devolver o sangue ao cavalo sem esses anticorpos, trazer aqui para a indústria, processados, adaptados ao ser humano e com esse anticorpo que era do cavalo transformado e processado, nós montamos o soro para aquele animal peçonhento, para quando for picado, a pessoa receber esse soro e esses anticorpos destruírem o veneno da cobra, aranha e escorpião. Então, nós vamos no segundo semestre fazer a primeira entrega ao Ministério e ano que vem funcionar normal, queremos, creio, o ano todo fazendo entregas ao Ministério. Estamos também tentando ver se entramos no soro antirrábico, que estava parado aqui já há algum tempo, mas nós temos licença dele, e quem sabe até o tetânico, que não temos a licença, e temos um problema com a cepa do teto aqui que temos que resolver. Uma volta depois de 10 anos parado não é fácil, mas ela está sendo feita, está voltando, o Ministério já nos encaminhou a demanda, a Anvisa autorizou a funcionar, porque o soro foi testado nos Estados Unidos, testado lá na Fiocruz, e está perfeito, e nós temos que, inclusive, depois de 3 anos, mudar para a nova fábrica, que tem ali na SIM, que é mais segura e mais moderna e produtiva do que essa que nós reformamos em 1970. Uma curiosidade sobre o processo de produção desse tipo de soro. O veneno extraído, por exemplo, de uma cobra, ele pode ser utilizado para se produzir o soro que serve para picada de escorpião, por exemplo? Não. Veja bem, dentro das próprias cobras, um soro de uma cobra pode não servir para outro, porque um soro é botrópico e outro é elotrópico. São categorias científicas diferentes. Esses animais, tudo é cobra, mas houve mutação genética, evolução, é outra espécie, é outro tipo de cobra. Então, não é um soro. Você pode até fazer soros conjugados para 2 cobras num vidro só, que serve para os dois, tem anticorpos dos dois. Mas cada animal, o escorpião é um soro, a aranha marrom é outro soro, a jararaca é um soro, a outra cobra coral é outro soro. São diferentes. Os soros são diferentes. Você precisa retirar daquele animal, daquele grupo de animal que se agrupa, que pode ser semelhante, mas são muitos, e aí sim produzir, pular no cavalo, produzir os antígenos e montar o soro. Mas não são usados, um não serve para o outro, não. Nem dentro da categoria das próprias cobras. Essa passagem aí pelos cavalos é para se produzir a imunização? Porque tem que ser um animal mais forte que o homem sapiens, que é o ser humano. O cavalo e outros animais são usados. O soro hiprimundo se define por você fazer o anticorpo num animal. No caso, nós trabalhamos com cavalos, trabalhamos com carneiros, tem vários tipos de animais que são mais fortes que o homem, que ao ser picado consegue produzir um anticorpo que mata o veneno da cobra. O homem não consegue. Então, nós usamos esse animal, inoculamos nele o veneno, ele produz a defesa, derrota o veneno, ele tem um anticorpo. Nós separamos aquilo dentro do sangue dele, levamos aqui para a indústria, processamos e adaptamos ao ser humano. Entendeu? É um processo industrial de adaptação, transformação e preparação para quando o ser humano for picado por uma cobra, por uma aranha, pelo escorpião, nós podemos injetar o soro nele e esses anticorpos que estão lá dentro do soro matar o veneno do escorpião, da cobra ou da aranha. Não muito salvando vidas. Eu vi que a Fundação está assinando também agora um contrato de transferência de tecnologia para a produção de insulina aqui no Brasil, porque me parece que hoje toda a insulina utilizada no país é importada, não é isso? É importada, é isso mesmo. A Bion é uma empresa mineira, lá em Nova Lima, uma empresa que já gastou 500 milhões na produção de uma fábrica lá. Ela está lá montada, homologada pela Anvisa, com o CBPF, e esse grupo é um grupo que antigamente fazia a Biobras, a insulina lá em Montes Claros, que foi vendido para a dinamarquesa Nova Nordisk na década de 90, e aí deixou de produzir insulina que importa da Dinamarca, dos laboratórios dinamarqueses, já que o dono comprou. E eles montaram essa nova fábrica lá em Nova Lima, a Bion, com o intuito de fazer novamente os processos de insulina no Brasil. É uma fábrica de biológico moderna, de última geração. Ela ainda tem que fazer ainda mais uma outra parte, mais 500 milhões, que é a produção do IFA, que já tem terraplanagem, tudo pronto, para voltar a produzir 100% da insulina no Brasil. Então, nós fizemos essa parceria com a Bion, que é uma empresa 100% mineira, radicada aqui no estado, com os indianos da Worldwide, para transferir essa tecnologia para a FUNED e para a Bion,
e a Bion, como indústria nacional, poder fazer todo o processo de fábrica lá e a FUNED guardar o conhecimento e o segredo da insulina. E a Bion produzi-la em grande e larga escala para atender o SUS aqui de forma autônoma no Ministério. É um processo de 10 anos, é uma PDP que está lá para ser o contrato de compra assinado no Ministério da Saúde na Conjur, nós estamos aguardando, né? E que é uma esperança de autonomia de produção de insulina no Brasil. E hoje não tem qualquer outra alternativa de se Não. produzir em outro estado também, como São Não, Paulo, Rio de não Janeiro, tem nada. nem a Novo Nordisk faz mais no Brasil, ela traz o IFA da Dinamarca, né, que é o princípio ativo da insulina, e monta lá em Montes Claros, na antiga fábrica que um dia produziu e que foi vendida a eles. Ninguém faz insulina nacional, é preciso importar o IFA, que é o principal componente do produto, né, para poder fazer insulina montada aqui no Brasil, lá por exemplo, em Montes Claros, na Novo Nordisk. Que é a dona do Ozempic hoje, que tem, inclusive, assim, vai priorizar a produção de Ozempic e não de insulina. O Ozempic, uma caneta é vendida a R$ 1.600. Uma caneta de insulina é R$ 17, R$ 16. Um frasco é 10, 12. Então, essas indústrias se locomovem naquilo que elas gastaram bilhões e querem produzir esses medicamentos de última geração que provocam faturamento de bilhões e atendem seus acionistas que investiram bilhões nesses processos. Então, isso deixa esses materiais a uma falta de insulina no mundo inteiro, porque a Novo Nordisk se concentra em fazer o Ozempic e a Lilly se concentra em fazer Mounjaro. Cada um já está preparando um outro medicamento para o emagrecimento, que é um mercado. A obesidade é uma doença mundial e que afeta muito a saúde de toda a população em todos os cantos do planeta. Elas estão se especializando nisso e não querem se especializar na produção de remédios mais simples, que perdem o valor agregado, como é o caso da insulina. Felipe, a Fundação foi notícia também recentemente com respeito a essa questão da produção do primeiro Botox 100% nacional, não é? E isso também está encaminhado aí, quer dizer, já foi assinado também um contrato para se produzir esse Botox aí na Fundação? Não, esse Botox, nós licenciamos a tecnologia para uma empresa que está buscando parceria para produzir o Botox nacional. Veja bem, o Otávio Magalhães, que é do Laboratório Central de Minas, que dá o nome, que era o parceiro de Ezequiel Dias, quando morre, assume a FUNED. Ezequiel Dias morreu de tuberculose, veio do Rio de Janeiro, Amando do Oswaldo Cruz, estão os três aqui na foto no fundo minha. O Otávio Magalhães montou o laboratório, por exemplo, de Bagé, no Rio Grande do Sul, deu consultoria para a importação do Zebus e Uberaba. A FUNED lá atrás funcionava muito com o Ministério da Agricultura, sobre raiva, sobre botulismo, para não importar o gado certo para Uberaba da Índia. A FUNED teve uma atuação nisso para o Ministério da Agricultura. E o botulismo era uma das doenças que evitava-se ao trazer esse gado e tudo, e a FUNED tem um expertise longo do problema do botulismo. E aí nós tínhamos... o Botox é feito de uma molécula do botulismo. O botulismo é uma doença e faz mal, mas uma molécula que se isola dele, se faz o esticamento da pele para estrabismo, para problema ósseo, para estética. O Botox tem várias utilidades. E a FUNED dominava muito bem esse conhecimento do botulínico. E nós procuramos fazer uma abertura que interessou-se uma empresa que tirou essa licença para montar um esquema de produzir o Botox no Brasil, que hoje é todo importado da China, Coreia, Estados Unidos e Europa. Não se produz a toxina botulínica aqui, não se separa a molécula, purifica ela para ter o Botox, e nós temos esse processo, essa fórmula, e desenvolvemos isso aqui e licenciamos para uma empresa fazer esse trabalho de produzir o primeiro Botox nacional. E está em vias de implantação isso, com muita dificuldade com a situação econômica do país. Tinha uma firma do Rio, tudo acertada, ela cancelou o contrato por problemas econômicos, e nós estamos, essa empresa está procurando os novos parceiros, acertando para tentar implementar e produzir realmente o Botox nacional. O Felipe, a gente vive hoje um tempo assim de muitas ameaças, né, à saúde pública, que vêm de vírus que aparecem de uma hora para outra, vírus novos, né, sempre representando uma ameaça para a população. A Fundação Ezequiel Dias pretende entrar com pesquisas também nessa área virótica? Ela tem das doenças negligenciadas, tipo leishmaniose, Chagas, trabalha nessas áreas sempre,
e procura também ver com o seu laboratório central, que é o de vigilância sanitária e epidemiológica, o acompanhamento desses vírus, e a DPD, que faz o desenvolvimento de pesquisas, procura também ver o que está acontecendo e acompanhando essa doença, como a nova febre maculosa, que tem a Oropox, né? Essas doenças que existem aqui nos trópicos, que está acontecendo, vai se fazendo pesquisa aqui dentro da FUNED, desenvolvendo. Nós temos bons cientistas aqui, doutores, pós-doutores, no departamento de pesquisa, lá no Laboratório Central de Minas, são 2 áreas separadas, mas que se interagem nessa hora, e procurar ficar atento àquilo que o Estado e o SUS precisam. Nós estamos também fazendo uma remodelação da FUNED, para a FUNED ganhar agilização nas suas contratações, nas suas compras. Ela é uma fundação autárquica de direito público. Ela leva meses para comprar, pregões não falham, a FUNED tem dificuldade de cumprir prazos nessa estrutura antiga. Nós estamos num processo de contratação final, está em disputa entre a Fundação Dom Cabral, a Fundação Einstein, do Hospital Albert Einstein, e a Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, para ver quem vai fazer essa remodelação e reestruturação da personalidade jurídica da FUNED, para separar a FUNED. O Laboratório Central já vai ficar autônomo, independente, numa PDP fora, para ter mais agilidade, mais condições de compra, de abastecimento, sem essa burocracia de uma fundação pública autárquica. E esse estudo vai ser desenvolvido por um desses 3 que vão vencer esse certame agora, já está lá até, parece que já chegaram a quem é o vencedor, eu não sei ainda, vão ser anunciados. Isso vai ser um processo de estruturação da FUNED, que vai se iniciar agora até o final do ano, para nós descobrirmos os negócios, remodelar ela, redividi-la, para que ela possa evoluir depois de 117 anos. É muito importante, senão ela morre. Nenhuma instituição ela tem que ser perene, ela não pode acabar, ela tem que se transformar, adaptar aos tempos. E agilidade e produtividade hoje, os tempos no combate à saúde, é muito importante, porque as pandemias vêm rápido, as coisas acontecem muito rápido e não pode funcionar no time da burocracia pública. Então, nós temos que mudar a personalidade jurídica dela para poder contratar pessoal, que é o que se faz biotecnologia, se faz produção de remédios, se faz análises clínicas, e principalmente poder também ter compras rápidas, que são insumos complexos comprados no mundo inteiro. Nós fabricamos thalidomida aqui, que é um remédio para lepra e câncer, que às vezes você compra o IFA na Inglaterra, compra a lactose na Índia, monta aqui no Brasil, ninguém mais faz thalidomida. Se não for FUNED, não tem como, não tem thalidomida no Brasil. Entecavir, um remédio para hepatite, é outro remédio que fazemos, a mesma coisa. E a FUNED tem dificuldade de entregar as coisas no prazo, porque os pregões não desertam, a burocracia é muito grande e não tem agilidade no processo de compra. Não é certo uma fundação autárquica de direito público. Isso tira. O Butantan é uma fundação pública de direito privado. Aqui é uma fundação pública de direito público. As normas do Butantan é contratação CLT, por exemplo. Ele é submetido ao TCE do Estado de São Paulo e submetido também ao Ministério Público, mas tem a regra seletista, tem maior agilidade de contratação, de compra, do que uma fundação pública de direito público, a chamada Fundação Autárquica, que é a FUNED. Então, nós vamos ver uma empresa estatal, transformar a FUNED, que dá mais agilidade nas compras, não dá tanto na contratação, uma fundação pública de direito privado como o Butantan. Quem vai fazer esse estudo são órgãos especializados, os 3 que eu citei aqui, aquele que vier ganhar, Getúlio Vargas, Fundação Albert Einstein, ou, então, a Fundação Dom Cabral de Minas Gerais. Mas, de qualquer forma, o Butantan passa a ser uma referência aí nessa reestruturação da personalidade jurídica. O Butantan sempre é uma referência. O LAFEP de Pernambuco também, que é um laboratório que só tem 50 anos, a metade de vida da FUNED, hoje está até melhor do que a FUNED. Nós temos que ter humildade para reconhecer isso, estamos correndo atrás disso. Não adianta viver de passado e não adianta viver de ficção científica. Nós temos que mudar aqui dentro. A ordem do governador é, primeiro, vamos voltar ao soro para ajudar o homem do campo. O Matheus vai ficar por conta disso. Nós temos que voltar a produzir soro. Produzimos em 1912. Como é que para no governo Pimentel e não volta mais? E não anda mais? E deixa uma fazenda, 150 cavalos, só comida para os cavalos e cobra custou 13 milhões em 10 anos, sem produzir nada. Então, voltamos a produzir. Então, são coisas por vez. O serviço público é muito lento para conseguir mudança. Quando fala a palavra mudança, reestruturação, reengenharia na lei pública, ela é muito engessada. Então, a ordem é fazer isso, para que as coisas aconteçam, sabe, Elton? O governador não está aqui, nem o vice-governador, para brincar com isso, e quer uma FUNED atuante, salvando vidas, ajudando o ser humano, fiel ao SUS, está ajudando
o próprio Ministério da Saúde, que é o nosso único cliente hoje. Nós queremos desenvolver também outros clientes, talvez a OPAS, aí na América Latina, outras coisas. A FUNED tem um longo caminho a percorrer para se modernizar e ter uma carga produtiva mais pesada, como quando foi em 2005, 2004, quando ela produzia mais de 1 bilhão e 200 milhões de comprimido. Hoje ela faz 10 milhões de comprimido. Ela decaiu muito pela essa estrutura que foi sendo engessada pelos órgãos de controle, TCE, CGE, AGE e tudo mais. Essa fundação pública autárquica, ela não consegue dar as respostas na velocidade. Isso vai ter que ser mudado na Assembleia e nós vamos preparar um estudo e uma demonstração clara do potencial enorme que a FUNED tem de salvar vidas e de ajudar a indústria da biotecnologia, a indústria farmacêutica de Minas Gerais a ir bem, a estabelecer parceria com as universidades, com as fundações. Isso é muito importante para o país e para Minas Gerais. Muito bem, Felipe, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação no Minas Pode Mais. Eu passo a palavra aí para que você possa fazer as suas considerações finais. Olha, o governador Romeu Zema é um orgulho para nós aí do Triângulo, é um homem honrado e honesto, sem esquemas, sem roubalheiras, sem ladruares, que não interfere aqui na fundação para pedir um cargo, um favor, um nada. Só interfere para fazer ela funcionar, para ajudar ela a colocar. O vice-governador, idem, Matheus Simões, está destacado para nos ajudar aqui a levantar essa fundação, uma decadência de 16 anos, sem a ajuda do Matheus Simões, que é um grande advogado e um grande vice-governador, seria impossível ao lado do Zema. Eu não teria como fazer uma missão tão hercúlea como essa, uma missão grande, difícil e pesada. E eles são pessoas que realmente trabalham em benefício da população e dão toda a liberdade, querem que a FUNED funcione, querem que atenda as doenças do campo, do interior de Minas, querem que fique monitorada, ajuda as prefeituras. Então, nós estamos aqui cumprindo essa missão com muita tranquilidade, muito satisfeito, depois de 33 anos de vida pública, estar trabalhando com 2 pessoas dessa estirpe, dessa qualidade, dessa tranquilidade, dessa seriedade e honestidade. Isso talvez seja o meu último cargo público. Eu quero deixar a vida pública, mas quero deixar a FUNED bem melhor do que encontrei e só tenho a paz e a tranquilidade por estar nessa seriedade e nesse projeto desses homens públicos que hoje são reservas morais de Minas e do Brasil. Então, eu fico satisfeito. Nós somos aí do Triângulo, de Uberlândia, de Coromandel, de Araxá, e isso é muito importante. Nós temos que dar um bom exemplo para o Estado e lutar pelo nosso Estado, essa potência do agronegócio. Coromandel é uma delas, a região nossa é uma potência disso. Isso começou lá atrás com outros triangulinos, como Rondon Pacheco e outras figuras como Alisson Paulinelli e tantos outros que levaram a riqueza hoje que corre na nossa região. Foi o plantar para nascer o agronegócio e nós estamos firmes aqui na FUNED atentos para isso. Quando essa fábrica velha de soro não estiver funcionando mais, nós vamos entregá-la para a Secretaria de Agricultura, ver se a Secretaria de Agricultura faz soros para animais, cavalos, vaca, porque nós vamos pôr a nova que está já montada aqui, em 3 anos, e aí ela pode até vir a fornecer para a agricultura mineira, agropecuária mineira, esses soros para salvar animais também. Vai depender da Secretaria de Pecuária e Abastecimento, ainda é para daqui 3 anos, isso em 2028 praticamente, que vai ocorrer isso. Então, nós estamos estudando aqui, sempre pensando no interior e nas nossas cidades. Muito obrigado, Álvaro, é uma honra estar com você e muito obrigado por conceder esse espaço na sua prestigiosa emissora. Muito obrigado aí pela sua entrevista, parabéns pelo seu trabalho à frente da FUNED e até uma próxima oportunidade, quando você estiver aqui pelo Triângulo. Um abraço. Muito obrigado, um abração. Esse povo tão querido que eu gosto tanto, esse povo que é nota 10 de Coromandel e toda essa região aí, Monte Carmelo, Dourado Aquara, Grupo Iara, Estrela do Sul, esse povo de Coromandel é show. Um abraço aí ao Mozart Davi, ao Liva, a todos os coromandelenses, ao prefeito, a toda a turma. E a você que é um dos expoentes, seu pai, você e sua família, desse povo maravilhoso que é essa cidade de Coromandel. Muito obrigado, Felipe. Você tem muitos amigos também aqui, viu? E admiradores. Um grande abraço.